Olá pessoal, tudo bem? Nossa primeira aula, nosso primeiro módulo. Hoje vamos falar das ferramentas da qualidade. É um tema de suma importância para quem é técnico em qualidade. Como vocês já sabem, a qualidade no produto ou serviço, ela faz a diferença no mercado de trabalho, ela faz a diferença nas organizações. É importantíssimo nós, alunos, nós como profissionais, utilizar essas ferramentas da qualidade. Mas essas ferramentas da qualidade, como sabemos, ela veio sendo trabalhada aos poucos, desde a Revolução Industrial. No século XVIII, sabemos que na época da Revolução Industrial, as pessoas não trabalhavam muito com a questão da teoria qualidade. Então essa teoria qualidade, ela veio a ser colocada em prática a partir do século XXI, certo? Então começou a ser conhecido como a qualidade. Então vamos observar em nossos slides, quais os tipos de assunto no nosso roteiro de aula, ou seja, o enquadramento geral da qualidade, a ferramenta da qualidade do ponto de vista da filosofia, vamos entender um pouco sobre as 7 ferramentas da qualidade e vamos falar do fluxograma. E esse enquadramento, o que seria, professor? É o que o Vicente, uma pessoa muito importante na gestão de qualidade brasileira, que é o que ele fala da melhoria contínua, que é um dos pilares fundamentais da gestão de qualidade, que é um livro muito importante, certo? Que até Hidalberto Cavenato toca no assunto, na gestão da qualidade, que é o processo da melhoria contínua. É uma filosofia que nós temos que colocar em prática. Mas, professor, o que consiste essa filosofia, esses princípios? É você procurar as causas dos problemas de um sistema produtivo, você procurar a melhoria contínua, principalmente no quesito chamado produtividade, é você fazer com que as pessoas trabalhem com envolvimento, trabalhem com o seu melhor, que as pessoas se envolvam desde o início ao fim na questão do seu trabalho. Ou seja, nós temos que contribuir de uma melhor forma possível para a questão da qualidade. O que seria essa qualidade? Vamos lá. Nós temos que trabalhar com excelência, mas como é que surge essa palavra excelência? É o casamento das duas palavras entre eficiência e eficácia. O que seria o casamento da eficiência? Eficiência procura-se a qualidade, segundo Hidalberto Cavenato, e eficácia procura resultado. Então, quando eu caso essas duas palavras, eu vou encontrar a efetividade ou a excelência, certo? Então, nós temos que contribuir para uma excelência da organização. Isso é uma filosofia, um princípio que nós, como técnicos em qualidade, temos que seguir quando estamos trabalhando para melhorar o sistema, para procurar uma maior produtividade. Não devemos trabalhar de forma isolada, certo? Então, temos que procurar a resolução de problemas, envolvendo técnicos, gráficos, envolvendo as 7 ferramentas, que é o que nós vamos falar, que as 7 ferramentas ela utiliza também dados estatísticos. As ferramentas de qualidade, ela procura formalizar, uniformizar ou sistematizar, como nós podemos ver no slide, o que seria essa sistematização. A melhoria contínua, certo? Que foi dada pelo DEME, que desenvolveu o ciclo PDCA, que é uma ferramenta da qualidade, que é trabalhada para quê? Essa uniformização, essa sistematização, para procurar a melhoria contínua, ou seja, nunca no processo produtivo deve estar satisfeito, sempre procurar a insatisfação positiva. Como já diz no livro de Qual Tua Obra, de Mário Sérgio Cortella, temos que procurar a insatisfação positiva na gestão. Então, isso é natural no processo de produção. Então, vocês, como técnico em qualidade, vocês têm que ter uma visão holística, ou seja, a visão do todo, sempre ter a visão de cima para baixo, de baixo para cima, quando a gente viu nas nossas aulas que toda organização existe 3 níveis organizacionais, que é o nível tático, operacional e estratégico. Eles têm que trabalhar juntas, de forma sistematizada, uniformizada, para que um processo de melhoria contínua seja positivo. Então, o que nós vamos ver nas nossas aulas? Na nossa primeira aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre fluxograma. E também nós vamos falar um pouco sobre diagrama de Pareto, que é uma das primeiras ferramentas da qualidade. Ou seja, quais são as ferramentas da qualidade, professor, que eu devo utilizar como técnico em qualidade? A primeira ferramenta de qualidade que nós vamos utilizar no nosso dia a dia é o fluxograma, o diagrama de Pareto, o diagrama
de causa e efeito, conhecido como a espinha de peixe, histograma, que envolve cálculo estatístico, certo? Nós, como eu havia falado para vocês na nossa aula presencial, o cálculo estatístico da histograma. A folha de verificação, que é você verificar. Isso já foi utilizado há um bom tempo, essa questão de verificação. Posso fazer uma analogia no dia de vocês, por exemplo. Quando vocês vão ao supermercado comprar uma maçã, o primeiro passo que vocês fazem para escolher uma determinada fruta ou legume? A inspeção, correto? Então, essa inspeção que vocês fazem no seu dia a dia, isso é uma verificação, se o produto ou não está com qualidade. Então, o cliente só leva aquele produto se realmente tiver com qualidade, certo? Então, outro, gráfico de dispersão, outro dado estatístico e a carta de controle. Essas são as 7 ferramentas da qualidade. Então, as 7 ferramentas que vocês vão utilizar no dia a dia de trabalho de vocês. Então, essas ferramentas, ela é de suma importância para procurar melhoria contínua. Muitas dessas ferramentas são simples, de fácil aplicação. Só basta utilizar o papel, a caneta. Outras merecem também a criatividade, o empenho de todos vocês. Lembrando que quem desenvolveu essa questão de qualidade foi os japoneses. Você imagina, os japoneses usavam um lema muito interessante, que é o chamado 50 anos em 5, que foi até utilizado pelo nosso presidente aqui brasileiro, Juscelino Kubitschek, na época quando ele foi a construção de Brasília, a construção de o desenvolvimento do nosso país, correto? Então é interessante o que os japoneses fizeram em 1940 e 1950. Existe um livro interessante que fala muito bem sobre as empresas japonesas, o desenvolvimento da questão de qualidade, que é o TQC, que é de Vicente Falcone. Excelente livro de autoria brasileira, que é de Vicente Falcone, que ele fala do TQC, que é Controle de Qualidade Total, inspirado nos japoneses. Então é muito bom a leitura, uma leitura complementar que vocês devem procurar, devem buscar esse conhecimento. Então vamos fazer agora uma divisão. O que seria esses sete ferramentas da qualidade? Então, o fluxograma, a folha de verificação e o brainstorming, que é a tempestade de ideias, ele faz a identificação do problema. Junto com essa identificação do problema, vai haver um equilíbrio entre a análise do problema, que é, ou seja, você já vai ter os dados estatísticos, no qual ele vai te mostrar qual é a porcentagem daquele problema para você fazer uma análise para poder achar a solução. Como eu havia falado para vocês, existem 2 tipos de tomada de decisões, segundo Hidalberto Cavenato. Quais são essas tomadas de decisão? A programada e a não programada. Então, a tomada de decisão programada é aquela rotineira, que a gente já sabe. Então, existe tomada de decisão não programada, aquela que não é rotineira, que a gente não identifica. Então, através desses gráficos, através dessas ferramentas, você vai identificar o problema, vai analisar o problema e encontrar a solução. Por isso que é de suma importância vocês terem essa visão holística. Mas, professor, essa primeira aula de hoje, nós vamos falar de quê? De fluxograma, que é uma representação gráfica que vai mostrar todo o processo administrativo, todos os passo a passo que acontece. Exemplo, eu posso citar um exemplo de determinada empresa que faz cartão. Vamos lá, é uma determinada empresa que utiliza, vende e presta serviço de cartão de crédito. Aí a moça, bom dia, vamos fazer o cartão, senhor? Ali já está começando um fluxograma, todo passo a passo utilizado. Aí eu pergunto, e quando eu preencho a proposta, esse cartão vai para o setor comercial, esse setor comercial vai perguntar, está com o nome sujo no SPC? Sim. Então, se tiver nome sujo no SPC, o que vai acontecer? Vai para o arquivamento. Isso que eu estou mostrando na prática para vocês é um fluxograma. Não está com o nome sujo, vai estar lá no fluxograma, que é a representação gráfica, no qual ela vai te mostrar o passo a passo de um processo. Ou seja, ele vai descrever e estudar o processo das etapas. Então, para que esse processo seja estudado? Qual a importância desse processo ser estudado no nosso dia a dia? A importância, meus caros alunos, é vocês enxergarem os gargalos desse processo. Ver se tem algum gargalo que esteja atrapalhando o processo, o andamento desse processo.
Para vocês saberem que nós estamos trabalhando com gestão de qualidade. E a gestão de qualidade, ela vem desde do primeiro setor industrial, do segundo setor e o terceiro setor, que é o primeiro setor. É o setor primário, secundário, e o segundo setor é o secundário, e o terceiro setor é o terciário. Então, nós como gestores de qualidade, temos que trabalhar os três setores, ou seja, a importância, desde a produção até ao acabamento final. Porque antigamente, no século XVIII, só se fazia um produto, certo? E depois que ia se inspecionar esse produto, depois que já estava produzido, não queria saber se esse produto estava com defeito ou não, no processo da produção. Quando estava pronto esse processo de produção, eu ia verificar, eu ia analisar, eu ia inspecionar. Isso era ruim. Ou seja, porque se aquele produto que passou por todo aquele processo, eu não enxerguei no início, eu não fiz uma verificação, eu não fiz um monitoramento, o que significa perda de tempo, perda de dinheiro, perda de processo. Então é importante nós, como técnicos em qualidade, observar essa questão da produção desde o início, no meio e o fim. Ou seja, estudar todo o processo relacionado à questão do processo produtivo. Para quê? Para identificar os gargalos, para identificar as redundâncias, para identificar os defeitos. Então, é o caso do cartão de crédito, como eu havia falado no início. Eu faço um cartão de crédito, tem a moça lá da prancheta. Senhor, vamos fazer o cartão. Então, passa pelo processo do cartão. Do cartão vai para o setor de análise de crédito. Da análise de crédito vai para o setor de confecção. Mas até chegar lá nesse setor de confecção, claro, eu vou analisar tudo o que poderá atrapalhar na efetividade do meu serviço. O que seria essa efetividade, pessoal? O que seria? O casamento entre qualidade e eficiência, certo? Ou seja, eficácia e eficiência. O que significa eficácia mais eficiência? Efetividade ou excelência, certo? Então, o fluxograma, nada mais, nada menos, é uma representação gráfica mostrando todos os passos de um processo. Vejamos o que seria, como desenhar esses processos, qual é a ordem das etapas. Vamos lá, segundo o livro de Dalberto Cavenato ou Rodrigo Renaud, de Administração Geral. Esses fluxogramas é representado por esses desenhos geométricos. Exemplo. Professor, como é que eu inicio um fluxograma? Através do início. Ele também, esse círculo, ele pode ser o início ou o fim. O paralelepípedo, ele vai significar ação ou operação. O losango vai identificar a decisão, ao documento. Essa seta que a gente escreveu lá no quadro, na aula presencial, eu mostrei para vocês que essa seta é um direcionamento do processo, certo? Então, você, através dessa imagem, dessas figuras, vocês vão representar uma ordem, as ocorrências das etapas. Para quê? Qual a importância, professor, dessas ordens das etapas? Vocês identificar os gargalos. O que seria esse gargalo? Algo que esteja atrapalhando o processo de produção, o processo de efetividade do serviço ou produto. Vocês observaram qual a importância do técnico em qualidade nas organizações? Então, o técnico em qualidade é de suma importância. Ele pode ser trabalhado no nível operacional, pode ser trabalhado no nível tático, pode ser trabalhado no nível estratégico. Então, vocês vão verificar tudo, vocês vão inspecionar, vocês vão encontrar os principais gargalos, utilizando essa ferramenta como fluxograma. Então, coloquei um exemplo aí para vocês de um fluxograma, certo? De um recebimento de conectores de placa, exemplo. É como eu havia falado, veja no primeiro organograma, eu coloquei um cartão. É aprovado esse cartão? Não. Se não for aprovado, o que vai acontecer? Devolver ao setor ou o que vai acontecer? Eu tenho que devolver ao setor ou não. Se for aprovado, então vai seguir umas etapas. E através dessas etapas vocês vão identificar. Por exemplo, o recebimento de conectores de placa, exemplo. Sondagem e limpeza. Realizar. É aprovado ou não? Aí a pessoa, não é aprovado. Então, refazer ou levar para sucata. Se for aprovado, vai para a montagem final. Na montagem final, e aí? Houve, na verificação, no processo de verificação, houve algum defeito? Sim, não. Então, vocês sempre vão utilizar isso. Ó. Então, através desse exemplo,
fica muito mais fácil a gente entender o que seria esse fluxograma. O fluxograma, a gente vai enxergar cada etapa de um processo, de produção, de serviço. Então veja, foi aprovado? Sim. Foi aprovado? Não. Teste final. Então refazer. Então vai fazer com que chegue lá no final do processo, o produto ele chegue com qualidade. Ele não chegue de qualquer maneira. Porque é um prejuízo para a empresa. Vocês imaginam se não houvesse essa verificação, vocês imaginam se não houvesse essa visão holística de todo o processo produtivo, o produto ia chegar no final para o cliente, ou seja, na produção, sem haver aquela verificação, eu ia entregar para o cliente ia sair satisfeito, no qual nós estamos trabalhando com a satisfação do cliente. Então é isso. Outra ferramenta de suma importância, também é um gráfico, é o diagrama de Pareto. O que seria esse diagrama de Pareto? Ou o princípio, certo, de Pareto, também conhecido como 80/20, desenvolvido por Duran, ou Juan. É um problema que pode ser atribuído a um pequeno número de causas, ou seja, existe as causas e o efeito. Para que nós vamos utilizar esse diagrama de Pareto? O diagrama de Pareto, vocês imaginam assim, uma empresa, ela precisa, certo, analisar quais são as principais causas que levam ao prejuízo financeiro da empresa. Então, 20% do que é feito na empresa de errado vai corresponder a 80% de prejuízo. É um exemplo comum. Então, essas causas e efeitos são vitais e triviais para a empresa. Vocês vão enxergar, vão trabalhar com o diagrama de Pareto para vocês enxergarem a evidência para fazer com que a empresa ela não perca, ou seja, tem uma perca muito grande em relação ao valor monetário, os prejuízos, ou seja, vão reforçar algumas áreas, ou seja, vão reforçar, fazer o ganha-ganha da empresa. Então, segundo Vieira, Duran atribuiu o nome desta ferramenta a um Pareto, certo? Um economista italiano que estudou o problema da distribuição de renda. Ele verificou que poucas pessoas detinham a maior parte da renda, enquanto a maior parte da população detinha apenas uma pequena porção. Por isso, veja, olha o exemplo que o Pareto utilizava. O trabalho de Pareto deu origem à regra 80/20, ou seja, vamos observar, 20% das causas são responsáveis por 80% dos problemas. E 20% dos clientes são responsáveis por 80% dos lucros. E assim por diante. Então, você vê a importância. Você faz um quadrante, o que é mais importante e o que é mais importante, o que é menos importante. O que é mais importante, ele vai dar lucro, o que é menos importante, não vai dar lucro. Então, observe, 20% desses clientes são responsáveis por 80% dos lucros. Então, eu vou valorizar esses clientes. E como definir, professor? Como elaborar? Primeiro passo, vocês têm que definir o problema. Ou seja, qual é o problema que pode estar causando prejuízo, ou qual além do prejuízo, o que está causando a insatisfação dos meus clientes numa determinada loja. Então, depois disso, vocês vão listar os fatores de estratificação, ou seja, vocês vão listar os principais problemas, as categorias. Estabelecer um método e o período da coleta, coletar dados, ou seja, é importantíssimo essa coleta de dados, colher informações, ou seja, os dados observados, anotados. Depois vocês vão elaborar uma planilha com colunas, no qual vai ter categorias, quantidades totais, acúmulos, porcentagem total, porcentagem acumulada, a ordem decrescente da frequência. Ou seja, vocês vão colocar nesse diagrama de Pareto, fazer barras verticais que é utilizada dentro da estatística. Vocês pagaram a matéria de estatística, vocês viram o que era frequência absoluta, o que era frequência acumulada. Quando eu coloco porcentagem acumulada, nada menos é a porcentagem acumulada. Certo, pessoal? Tudo bem? Então, essa é a forma de elaborar um diagrama de Pareto. A importância do diagrama de Pareto, a importância do fluxograma, que é duas ferramentas da qualidade de suma importância, que vocês têm que utilizar no dia a dia. Comece a observar aonde que eu devo utilizar, como que eu devo utilizar esses diagramas de Pareto, esse fluxograma. Primeiro passo, eu adentrei uma empresa. Nós temos que conhecer os setores. Vocês vão conhecer o organograma da empresa. Vocês conhecendo o organograma da empresa, vocês vão ter aquela visão holística da empresa. Vocês vão procurar saber o que posso melhorar,
como técnico de qualidade? O que eu posso fazer para aumentar a produtividade ou o lucro da minha organização? Lembrando, quando a gente adentra uma organização, nós temos que vestir a camisa da empresa. Nós temos que observar, nós temos que ser curiosos para tentar buscar soluções de problemas. A gente não pode estar apenas sentado esperando a solução, sentado numa cadeira. Nós temos que ir atrás, definir o problema e como solucionar esse problema. Então, tá aí as ferramentas. Primeira, fluxograma. A segunda, diagrama de Pareto. Então, observe um exemplo de máquinas paradas em uma determinada fábrica. Eu coloquei aí um exemplo para vocês observarem no gráfico de Pareto o levantamento que foi feito nessa empresa em relação a uma máquina, numa produção. Então, o que eu posso mostrar para vocês para ficar mais bem explicado. Vamos supor, a manutenção ocorre corretiva. Existe uma troca de ferramentas, existe também a carga e descarga e a manutenção preventiva. E outras manutenções que ocorrem. Então, quando ocorre a manutenção corretiva, houve uma parada na máquina, certo? Quando ocorre a troca de ferramentas, também houve uma parada na máquina. Aí eu estou mostrando para vocês o percentual dessa parada. Quando ocorre a carga e descarga, também ocorre. Então, o que foi que eu coloquei? Manutenção corretiva foram 31 ocorrências. Qual foi a frequência relativa dada pelo gráfico? 43%. Troca de ferramenta foi 18 ocorrências. Corresponde a quantos por cento? 25%. Carga e descarga foi 9 vezes durante aquele período, mês, 72 horas mês. Então, a manutenção preventiva foi 8 paradas, ou seja, 8 ocorrências. E outros foi 6. Então, observando pela frequência relativa, qual foi o número de acúmulo durante o mês? Aí vocês fazem a frequência acumulada. Professor, como é que fazemos essa frequência acumulada? Você vai pegar a somatória da frequência relativa, certo? Você soma 43, 25, certo? 11 e 18, você vai ter um total de frequência relativa, que ele vai dar mais ou menos quase 99,9%, a soma. E a frequência acumulada? A frequência acumulada é você acumular o 43, você repete, que é a primeira frequência acumulada, e você vai pegar o 43, somar com 25. Então, frequência acumulada mês, ó. Então 43,1 mais 25,0, que vai dar 68,1. Depois de 68,1, você vai somar com 12,5, que vai dar 86,6. 86,6 você vai somar com 11,1, que vai dar 91,7. Quando você colocar o 91,7, você vai somar com 8,3. Ó, vamos observar aqui. Então, você vai pegar o 43, repetir, certo? O 43 você repete. Quando você pegar o 43, você vai somar com 25, que vai dar 68. 68 você soma com 12,5, que vai dar 80. Todos entendidos? Então, você só vai acumular. Ele vai te dar fatores reais. Qual o prejuízo que essas paradas me deram? Vai te dar mais ou menos um gráfico, uma visualização do tempo de parada de cada máquina. Que tipo de percentual acumulativo ele pode ter te dado naquele mês. Então, todos deu para entender essa explicação? Repete 43 na frequência acumulada e soma com 25,0, que vai dar 68,1. 68,12,5 vai dar 80,6. E assim sucessivamente. Nós temos que entender essa questão de estatística, por isso que é importante nas aulas de estatística a gente poder ter identificado o que seria a frequência relativa, o que seria a frequência acumulada, frequência absoluta, o que seria ROL, o que seria colocar os dados brutos em ROL, que é população. Por quê? Porque quando vocês vão adentrar uma empresa, vocês têm que fazer um estudo técnico, vocês têm que fazer um levantamento. Todos entendidos? Certo, pessoal? Então, é isso. As referências bibliográficas que foi utilizada na nossa aula, que é a introdução ao controle estatístico, controle de qualidade, gestão de qualidade, que foi a teoria e a prática, e os métodos do PDCA, certo? Também eu utilizei as ferramentas estatísticas. Hoje, na nossa aula de hoje, falamos muito sobre o processo do fluxograma e também da questão
da estatística. Qualquer dúvida, procurar na plataforma ou no meu WhatsApp. Muito obrigado, pessoal. Até a segunda aula.